O mandato do vereador Josias Leche iniciou no ano de 2010 um trabalho de revisão das leis municipais voltadas aos idosos. No total, foram realizadas 4 reuniões no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas. E nós queremos abrir o espaço aqui da Câmara de Vereadores, como está sempre, do ponto de vista, está aberto, a Câmara é o lugar mais aberto, mas a gente acha que precisa ter procedimento, ter método, precisa ter compromisso de um vereador, de uma comissão, ou de uma casa, para com, no caso aqui, os idosos, suas organizações. Cerca de 40 leis foram organizadas e classificadas em diferentes temas para facilitar o debate. São eles: administração e políticas em geral, assistência social, cultura, educação, esporte, habitação, saúde, segurança, transporte, mobilidade e acessibilidade. Olha, nós temos, mais objetivamente aqui selecionado, fizemos um trabalho aí de busca na biblioteca em torno de 30, 40 leis que são objetivamente ligadas à política dos idosos. Às vezes elas transitam na área de ciência social, às vezes transitam na área do transporte. Muito embora nós já tenhamos uma comissão permanente, né, de debate sobre as políticas públicas dos idosos, eu entendo que fazer uma revisão, um estudo das leis que já existem, da mais antiga que seja, com as mais recentes, com os próprios interessados, que são os idosos, representantes aqui de várias associações e conselho, e os próprios idosos individualmente que nós convidamos, é uma medida fundamental da casa, porque traz eles para dentro da Câmara exatamente para discutir essas normas que foram aprovadas ao longo dos anos aqui pelos vereadores. Seguindo a ideologia do mandato, que acredita no fortalecimento da democracia através da participação popular, vários idosos individualmente e todas as suas representações do município foram convidados a participar e debater. Eficiente mesmo uma revisão das leis é aquela que é feita com a participação dos interessados. Né? Esse negócio de dizer se uma lei vai para a galeria histórica, se ela vai ser revogada ou não, eu entendo que não deva ser um papel do tecnocrata da assessoria ou só com o olhar político do vereador, e sim do conjunto dos agentes, dos destinatários dessa política pública, né? Das pessoas que sofrem, né, pelo bem ou pelo mal o resultado daquela lei. Muitas leis são criadas sem o conhecimento lá da liderança que sofre, que passa pelo problema. Mas nós queremos saber dos idosos, e nós queremos começar esse trabalho hoje, se na prática, no dia a dia, lá na sua rua, no seu bairro, na cidade, nas praças, né, está sendo respeitado e essas leis estão tendo a eficiência que os vereadores desejaram na época da sua aprovação. Para além das leis, em vários momentos, a própria organização da sociedade, suas deficiências e seus valores foram colocados em questão. Campinas é muito carente no que diz respeito à assessoria jurídica do idoso em termos de previdência e assistência social. Eu fui procurador por 38 anos do Instituto Nacional da Previdência Social e a gente percebe o desamparo do idoso em Campinas com relação às questões previdenciárias de revisão de benefícios, revisão de aposentadoria, os benefícios para os idosos que necessitam deles. Eu, quando me deparo nas ruas aí com pessoas muito idosas esmolando, pedindo esmola nos semáforos, aquilo é pura falta de assistência jurídica, porque eles têm direito ao benefício nessas condições que eles estão, basta requerer o Instituto, que conseguirão. Quando você lida com preconceito, porque também tem isso, né? Não só tem o preconceito, a gente lida na sociedade brasileira com muitos preconceitos, e esse é um dos mais nocivos que eu considero. É difícil você combater preconceito, nunca é fácil, né? Então tem que ter enfrentamento. Sem enfrentamento você não combate preconceito, não tem jeito. É assim com as mulheres, com os negros, com os homossexuais, com todo mundo. E com os idosos também, porque existe o preconceito.
Porque essa sociedade moderna, né, que eu acho que isso é um retrocesso, na verdade nos ensina a enxergar essas pessoas como aquelas que não têm mais a oferecer nada. Então, como nós faríamos para resgatar essa sabedoria da qual dizem que nós somos possuidores? Será que através de um ato legislativo, decreto, norma, sei lá o quê, a gente consegue fazer isso? Ou será que nós não temos mesmo que tomar nas nossas próprias mãos e dizer: nós podemos, nós sabemos, nós fazemos e nós vamos agir em grupo? Desculpa se eu estou sendo um pouquinho, talvez, indo um pouco contra a correnteza, mas eu acho que movimento social não é só de sem terra, de sem teto, de sem livro, sei lá, de sei o quê, né? Mas eu acho que nós, idosos, podemos nos unir, sim, e falar: olha, nós fazemos representar que isso não está de acordo com o que nós pensamos. Essa colocação que o vereador faz de resgatar a sapiência, eu acho que é o primordial, mais que todos os direitos pontuais. Porque, a partir do momento que se resgatar a sabedoria do idoso, que colocar o idoso nesse centro, ele se sentirá, inclusive, mais valorizado, patrocinado pela sociedade. E os jovens também vão aprender a respeitar, que já não respeitam mais, como na nossa época se respeitavam os idosos, né? Agora é um produto da sociedade também. Então, eu acho que, na verdade, nós temos, assim, pontualmente, resgatar o idoso não como aquele que vai para a festa, aquele que vai para o bailinho, aquele que vai faz umas ações pontuais, nada disso. Eu acho que o foco, quer dizer, o cerne da questão é isso: resgatar a sabedoria, colocar o idoso junto com a criança, com o jovem, e assim eu acho até que evitaríamos muitos problemas que estamos tendo com a juventude hoje em dia. O ano para as reuniões dos idosos encerra de forma positiva. Além de promover a importância que eles têm na nossa sociedade e recepcionar suas indicações e orientações, 20 leis foram analisadas. eu acho que o debate que eu ouvi aqui é prova de que esse tema ele tem uma profundidade que merece a nossa atenção, Josias. E nós temos que dar a nossa contribuição para que ele seja cada vez mais amplamente debatido pelas pessoas todas. Porque é isso que ela estava falando. Às vezes quanto mais acesso você tem, mais preocupação você tem para garantir o pleno exercício daquele direito. Tem um profundo valor isso que nós estamos fazendo. E no momento em que a gente conseguir terminar isso daqui, aí vão vir os frutos. Em fevereiro a gente retoma, concluiremos esse tema, que é o tema da acessibilidade e da mobilidade urbana. Concluiremos daí os outros 5 temas que estão faltando e assim nós vamos concluir no mês de março o debate das 45 leis que existem no município relacionadas à política do idoso, para então fazer o primeiro relatório disso e ver aquilo que nós estávamos falando na primeira pergunta, né, relacionado a integrar leis, a criar novas, se porventura concluir, jogar para o arquivo histórico leis que já não são mais necessárias. Esse é o grande objetivo desse debate.